Bom, na aula passada a gente não trabalhou com esse ambiente, nós pegamos um ambiente diferente, era uma cozinha, mas aí eu vou reprisar do ponto em que a gente estava trabalhando no ambiente passado e vamos dar uma pequena revisão. Então o que a gente fez? Nós colocamos uma câmera e nessa câmera nós visualizamos, apontamos ela para a janela, inclusive para poder aprender o assunto de hoje, que vai ser a iluminação vindo da janela. Depois que nós regulamos, né? Entramos nas propriedades da câmera, como nós aprendemos na aula de câmera, gravada aí nos outros vídeos. Dissemos a altura da câmera e o target e colocamos uma abertura X, aqui no caso está como 15. Depois nós entramos lá na guia Render, escolhemos Light, colocamos uma luz aí qualquer no meio do ambiente, Enter, e aí acionamos as propriedades dessa luz e alteramos. A intensidade pode deixar já o que ele sugeriu, que ele já está trabalhando num valor bom. Depois você aumenta ou reduz de acordo com a intensidade que você achar que é legal. E a gente desceu aqui, ó, alteramos para Soft Samples e com isso nós conseguimos fazer com que a forma virasse um retângulo. Desse jeito nós simulamos um retângulo com uma medida qualquer, a gente diz as medidas, a largura e o comprimento desse retângulo, e foi dessa maneira que esse retângulo foi colocado aqui no meio desse ambiente. Notem que depois disso, de colocadas as dimensões, esse retângulo vai para o chão. Ele fica no chão. Então a gente vem aqui, regula a posição em Z. Nesse caso aqui, como eu tinha um forro a 2,43, eu coloquei a 2,42, 1 centímetro abaixo, para a luz não bater no teto. Gente, essa luz, ela não está simulando o efeito de iluminação da vida real. Ela é só para gerar um clarão, para dar realismo básico na cena e o cliente conseguir entender os objetos. Hoje nós vamos aprender um pouco mais da iluminação, como ela é na vida real, usando os efeitos reais dela. Vamos para o caso 1. A primeira coisa é, vamos ver essa câmera, vamos primeiro colocar a visão da câmera nessa janela não é suficiente para renderizar. Nós aprendemos na aula passada, vou fechar isso aqui, que a gente seleciona a câmera, botão direito, Set Camera View, tá? Vou até deixar o Visual Style, no caso de vocês, botem Realistic, tá? Eu aqui vou trabalhar com uma personalizada que eu tenho, a minha. E a gente consegue ver o básico do ambiente. Só lembrando que caso a luz que você colocou aí no meio, ela não esteja com uma visão agradável para você enxergar os objetos, você pode deixar temporariamente para trabalho na tela o Default Lighting habilitado, que aí a claridade vai ficar confortável para você trabalhar. Mas no caso aqui eu não precisei, porque o próprio quadrado de luz que eu coloquei lá, ele já está o retângulo de luz, está sendo suficiente para enxergar os objetos. Então, vou deixar do jeito que ele está. Então, eu tinha ensinado na aula passada que depois de regulada a luz, a gente aperta aqui o botão de Render e vamos ver o resultado da quantidade de luz que foi gerada no ambiente. Notem que vai acontecer o seguinte. Aqui em cima, nós temos um clarão que vai nas paredes, por quê? Nós tomamos o cuidado de fazer o retângulo até próximo das paredes, certo? Então ele ilumina o ambiente todo por inteiro. Mas percebam também que da fonte de luz para baixo está tudo clareado, da fonte de luz para cima está tudo negro, certo? Gente, e isso seria o real se a gente na vida real não tivesse o fenômeno de rebatimento dos fótons de luz. Ou seja, quando uma fonte de luz ela é projetada sobre uma superfície, automaticamente essa luz, ao bater na superfície, ela reflete para o outro objeto, se distribuindo ao longo de toda a cena ou de todo o espaço. E esse efeito aqui, no momento, não está ligado. Tem uma série de fatores que têm que ser considerados para fazer a configuração. Para não tornar a aula muito extensa e muito difícil de vocês entenderem, eu vou passar como se fosse uma receita de bolo, onde você só, de forma mecânica, altera os parâmetros e já consegue ver esse fenômeno sendo ativado. As pessoas que trabalham com maquete eletrônica chamam isso de Global Lighting ou de Global Illumination, tá? Que é quando essa luz dá esse rebatimento e gera o realismo. Como é que nós fazemos para habilitar isso? Então, vou fechar aqui, ó. Aqui do lado, onde a gente tem os parâmetros, esse botãozinho do Boolean, gente, ou da, como é que vocês chamam aqui mesmo? Que eu falei Boolean e ninguém entendeu. A chaleira. O botão da chaleira, ele quer dizer Render.
Aqui do lado do botão de render tem um medium que é o padrão que o AutoCAD vem de configuração. Então, a gente clica aqui nessa setinha, entra no Manage Render Presets. No caso de vocês que estão aqui em sala, nós já fizemos isso na aula passada, tá? Isso eu estou colocando para quem está assistindo o vídeo em casa. E aí, a gente vai vir aqui, ó, descer. Notem que aqui o Global Illumination está desativado. Vou habilitá-lo, ok? E lá embaixo tem um recurso de aperfeiçoamento do Global Illumination, que é o Final Gayframe, ele está alto, eu vou colocar on. Só que é o seguinte, como o Final Gayframe, ele é ele é como se fosse um parâmetro de melhoramento, de melhoria do realismo, que ele sai limpando os focos de luz, de reflexão da luz. Então, só que ele pesa muito. Então nós vamos reduzir para um valor menor. Quanto foi que eu sugeri na aula passada? Colocamos quantos raios? Foi 50? Então, vou alterar aqui para 50. Ok. Bom, só isso aí já é suficiente para a gente ter um grau razoável de realismo na luz e fazer com que ele rebata, não dando esse efeito de clarão. Vou clicar aqui no Render e vamos ver o que já mudou na cena só de habilitar esse parâmetro. Notem que agora o contador aqui do Render, ó, que é essa barrinha aqui que conta o progresso, fica mais lento, porque o Final Gayframe pesa, o Global Illumination pesa um pouco e o Final Gayframe pesa bastante. Se você não tiver uma máquina potente para experimentar isso, você vai sofrer um pouquinho na hora da renderização, tá? Então aqui ele está processando, demora um tempo. Vou dar um pause na gravação para ela não ficar muito extensa. E vou continuar ela depois que ele começar a gerar a imagem, tá?